A década de 1980 foi bastante movimentada e um dos grandes acontecimentos que nós podemos ver ao longo desse período é a importante guerra chamada Irã-Iraque. Essa guerra que durou 8 anos, arrasou a economia dessas duas nações, além de levar a uma tragédia humana tremenda com mais de 1,5 milhão de mortos. Porém, as raízes desse importante conflito, que movimentou inclusive as grandes nações, naquela época a própria União Soviética, China, Estados Unidos, assim como muitas outras das grandes nações, das grandes potências, também estiveram envolvidas direta ou indiretamente nesse conflito, ali naquelas ações que a gente chama de guerra por procuração. Os interesses que essas nações, as grandes potências, assim como também os seus aliados tinham no petróleo e nas relações políticas, fez com que as peças do grande tabuleiro do jogo entre essas nações fossem envolvidos, movimentando essas peças e levando a uma guerra trágica. Porém, para que possamos entender melhor esse conflito, assim como também aquilo que vai acontecer com a espionagem, as relações, a política, todo esse contexto, nós temos que voltar um pouquinho antes para compreender as grandes mudanças que estavam ocorrendo, por exemplo, na década de 70. No caso, em específico do próprio Iraque, nós temos a escalada, a subida do poder de Saddam Hussein. Saddam Hussein vinha apoiado pelo seu grupo religioso, os chamados sunitas, que era uma minoria importantíssima no próprio Iraque. Algo como, por exemplo, 1/4 da população do Iraque é de fé chamada, ou seja, do ramo sunita. E eles têm profundos problemas com os xiitas. E nesse contexto, o Irã é o grande país aonde você tem uma maioria esmagadora xiita. E essas alterações que vão ocorrer vão provocar uma sensível mudança nas relações do Oriente Médio. E aí nós temos, por exemplo, o fato de que, além de você ter esses dois ramos religiosos no próprio Iraque, onde a maioria da população é xiita, porém controlado por um grupo com um percentual menor, chamado de sunita, e além disso nós temos os curdos, esse povo que mora na região, principalmente no norte do Iraque, também foi fundamental no contexto desse problema que foi a guerra do Irã contra o Iraque. E aí, claro, além da escalada do próprio poder do Saddam Hussein, principalmente no ano de 1979, nós temos também a chamada Revolução Iraniana, aonde o Ayatollah Khomeini chega no poder, tirando a partir dessa revolução o Shah Reza Pahlavi do poder no Irã. E aí, formando uma teocracia fundamentalista islâmico, tornando o país mais radical e profundamente controlado por esse grupo, os xiitas. E aí, mudando as suas relações internacionais, como por exemplo com os Estados Unidos, chegando a romper essas relações. E aí, nesse próprio contexto dessas significativas mudanças, nós temos uma escalada na própria disputa que vai existir entre o Iraque e o Irã. Até porque o Irã, depois da própria revolução, depois dessa própria mudança de governo, vai provocar tentativas de mudanças na esfera de poder, na esfera de influência que o Irã tinha sobre o Iraque. Ou seja, se ligando os xiitas nessas regiões, o que altera a balança do equilíbrio do poder. E aí nós temos a própria relação do Iraque, controlado pelos sunitas, que vai se aproximar fundamentalmente também da própria Arábia Saudita, que é esmagadoramente também sunita. Nesse contexto, nessa escalada,
nós temos aí então disputas na geopolítica que vão envolver questões como a religião, a própria política em si, territórios, regiões, né, áreas, ou seja, as disputas por fronteira, que está ligado também à questão do próprio petróleo, principalmente na região sul do Iraque, essa região riquíssima em petróleo, onde nós temos inclusive o canal, o Shatt al-Arab, essa região riquíssima em petróleo, que tinha ficado dividida entre o Irã e o Iraque a partir do Acordo de Argel, traçado entre os anos de 1974 e 75. Porém, alegando alterações nesse próprio contexto e chegando no poder definitivamente em 1979, Saddam Hussein, que vinha acumulando armas e projetando um ataque contra o Irã, acabou fazendo valer essa própria situação, aonde ele rompe esse acordo e, no caso, acaba por atacar as regiões do próprio Irã, iniciando esse contexto dessa guerra. A guerra levaria a uma situação dramática nessa própria região, aonde nós temos a escalada cada vez maior do envolvimento de exércitos que vão sendo mobilizados, forças e outras nações que vão se envolvendo nesse próprio conflito, aonde essa guerra teve suas similaridades, inclusive com a Primeira Guerra Mundial, porque mesmo com o ataque maciço do Iraque sobre o Irã, a guerra vai envolver uma situação em que você não tem muitos progressos nem recuo, basicamente tendo o envolvimento naquele contexto da guerra de trincheiras, onde os exércitos enormes ficam mobilizados nessas regiões, onde você não tem grandes avanços nem recuo, e quando você tem o ataque, você tem a morte em grande escala desses próprios envolvidos, nesses próprios combatentes. A dramaticidade dessa relação iria levar a uma tentativa de acordo de paz frente a algumas derrotas que o Iraque sofreu ainda na década de 80, para ser mais preciso, em 1982. Porém, frente a essa própria situação, com alguns ganhos, o Irã não aceita o acordo de paz e a guerra iria se prolongar por mais 6 dramáticos anos, chegando até 1988, radicalizando cada vez mais os dois países nesse próprio contexto da guerra e espalhando também o terror para outras nações a partir de ataques terroristas e ações que vão envolver as relações dessas duas nações com outros países, tentando influenciar decisivamente a aproximação ou, no caso, destruir os seus próprios inimigos. O Oriente Médio se radicaliza cada vez mais, aprofundado por esse contexto da guerra. É importante, inclusive, enfatizar que mesmo os Estados Unidos, estando ali muito próximo do Iraque, tendo inclusive relações, vendendo armamento, ele também, o governo americano do presidente Ronald Reagan, vai ser envolvido ali na operação Irã contra, uma ação aonde o governo dos Estados Unidos facilitava inclusive a venda de armas para o Irã, seu inimigo. Nesse contexto, dá para observar muito bem essas próprias relações que existem no cenário, aonde mesmo que um deles esteja envolvido nesse próprio contexto, ainda assim existe a venda de armas para o outro inimigo, prolongando ainda mais o contexto da guerra. Findado o conflito, nós temos aí uma situação dramática para os dois países, aonde você teve mais de 1,5 milhão de mortos, muitos civis nesse próprio contexto, quase metade desse número seria de civis, principalmente por causa dos ataques que foram feitos em vilarejos, em cidades, inclusive nas duas capitais, assim como inclusive o emprego de armas químicas, como o próprio gás mostarda, assim como outros agentes químicos que foram usados, principalmente pelo Iraque, inclusive contra os curdos, tentando matar milhares através da utilização dessas armas químicas. E mesmo com uma situação que envolveria crimes de guerra, o Conselho de Segurança da ONU, nesse momento, fecha os olhos para aquilo que estava acontecendo.
A guerra levou essas duas nações a uma falência econômica, cada uma delas com gastos militares superiores a 500 bilhões de dólares, endividamentos e a falência, como bem eu já disse. Porém, agora todas as duas detinham exércitos enormes, treinados, poderosos e que seriam lançados sobre outras nações alguns anos depois, quando nós temos o fim dessa guerra, como foi o caso da Guerra do Golfo, ainda na década de 90, no início da década de 90, quando o Iraque resolve atacar o Kuwait, alegando questões de petróleo, e assim provocando outras tensões no contexto global. Mas essa é outra videoaula que nós vamos falar para vocês. Como vocês viram, a guerra do Irã e Iraque envolveu questões políticas, geográficas, também religiosas, sem falar na própria questão econômica e alianças internacionais que moveram ações a favor dos envolvidos na guerra, prolongando cada vez mais esses acontecimentos por causa dos seus interesses particulares. Por isso, é sempre muito importante prestarmos atenção naqueles que estão envolvidos no contexto dessas próprias guerras para entendermos esse cenário mundial, como bem vocês podem ver. Não esqueçam, então, todos vocês de se inscrever no nosso canal, assim como é importante que vocês dêem o seu like e enviem, no caso, essa videoaula para outras pessoas, ajudando nesse processo de aprendizagem daqueles que precisam, principalmente naqueles momentos em que alguns de vocês, inclusive, vão fazer provas ou apresentar trabalhos, e nesse contexto é muito importante que vocês vejam para aprender um pouco mais sobre esses contextos globais. E aí, não esqueça de ver as playlists também, importante para ajudar vocês a entender esses contextos que envolvem, inclusive, a Guerra Fria. Então, não prolongando mais a videoaula, até a próxima, pessoal!